a sua Bíblia comigo, Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso de número 9. Josué, capítulo 1, verso 1 até o verso 9. Amém? Eu vou ler, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que usar a planta do vosso pé, vou ter dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso terra. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então prosperará o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, Pai, o teu servo com muito carinho já me colocar em tuas mãos, mas agora após ler a tua palavra, mais uma vez eu lhe peço, Deus, fala conosco, que cada coração seja um campo fértil a ouvir a tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero, dentro do tempo que me foi confiado, pensar com os irmãos à luz desse texto, regido por um tema, uma nova fase. Eu vou contar até 3, e se você pode, eu vou pedir para você repetir o tema da mensagem. Uma nova fase. Você diz assim: pastor, é profético? Ainda não. Pastor, é invenção? Também não. O que é? Pedagógico. Como assim? Tudo aquilo que a gente repete fica mais fácil de se gravar. Como eu quero que você saia daqui nesta noite lembrando que foi pregado, eu vou pedir para você repetir, tá bom? Uma nova fase. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Uma nova fase. Glória a Deus. Qual é o tema da mensagem? Uma nova fase. Você viu que você já decorou? Você já aprendeu? Queridos, o texto que nós lemos, e eu preciso que você me empreste o seu coração e os seus ouvidos neste momento, o texto que nós lemos está inserido dentro de um contexto. E qual é esse contexto? A nação de Israel havia chegado em um período aonde era crucial. Por quê? Quando você olha o contexto de Números a partir do capítulo 14, você vai observar que Moisés, amando de Deus, manda os espias à terra. Mas é interessante que de 12 espias, apenas 2 voltam trazendo relatos favoráveis.
Mediante a isso, o povo se desespera e começa a murmurar. O histórico que nós temos é de uma nação que agora vai peregrinar pelo deserto pelo menos um período de 40 anos, até que o último murmurador morresse no deserto. Eu preciso abrir um parênteses e pensar algo com você. É muito comum nós usarmos uma espécie de jargão e dizer assim: irmão, deserto não mata crente. Depende, se for murmurador, roda no deserto e não chega a lugar nenhum. De 20 anos para cima só vai entrar na terra Josué e Caleb. Então vigia o que você fala, vigia como você anda, porque se for murmurador, morre no deserto. Queridos, passou-se o tempo, deixa mais leve, Lucas, mais suave. Passou-se o tempo, nós temos agora uma nova geração. A nação de Israel agora está para entrar numa nova fase. E o que nos chama a atenção é que se existe algo que nenhum de nós pode negar, é que, queridos, nós somos seres humanos em construção. E como seres humanos em construção, a nossa vida nunca foi estática. A nossa vida, ela passa por fases, ela passa por momentos. É interessante que muitos de nós, às vezes, pensamos que a mudança de fase vai ser tranquila. E às vezes essa mudança de fase nem sempre é tranquila. O texto que nós lemos vai nos mostrar que Moisés acabara de morrer. A nação está vivendo um período de luto. A nação está vivendo um período de insegurança. A nação está vivendo um período de incertezas. Embora eles tivessem promessas, embora eles tivessem expectativas. E é sobre isso que eu quero pensar nesta noite, sobre algumas verdades acerca da mudança de fase. A primeira verdade que eu quero pensar com você é que a mudança de fase nem sempre vai ser tranquila. Às vezes a gente olha e diz assim: Deus, o ano começou, será que agora as promessas vão se cumprir? Será que agora as promessas vão acontecer? Mas quando você olha o ambiente na qual você está inserido, o ambiente diz o contrário. O ambiente diz não, mas eu não sei qual é a resposta que o ambiente lhe deu. Mas eu quero dizer, fica com a promessa que Deus te fez. Fica com aquilo que Deus te falou. O verso 1 e 2 da leitura que fizemos diz assim: e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué. O que a gente tem aqui? Um ambiente de perda. Eles estão prestes a entrar na terra da promessa, mas o líder maior não está com eles. Se não bastasse o ambiente de perda e de luto, nós temos um ambiente de insegurança, como eu disse a princípio. Por que um ambiente de insegurança, querido? Do verso 1 até o verso 9, o Senhor fala 3 vezes com Josué: e esforça-te e tem bom ânimo. Você acha que Deus precisou falar 3 vezes? Você acha que esse homem estava como? Você já parou para pensar que substituir não é uma coisa fácil? Quando às vezes o nosso líder maior diz assim: irmão, eu não vou poder ir, o senhor pode ir me representar? Já é um peso, sim ou não? Imagina o Josué, que ele tem nada menos que representar agora alguém que a Bíblia diz que quando este alguém queria falar com Deus, ele montava sua tenda fora do acampamento, a nuvem da glória descia sobre a tenda, e a Bíblia diz que ele falava face a face com Deus, como quem fala com seu amigo. Imagina o Josué olhando e dizendo assim: Deus, como é que vai ser daqui para frente?
sede. Ele falou a rocha, e a rocha deu água. Deus, quando o povo estava com fome, ele clamou ao Senhor, e o Senhor mandou cordonizes. Eu fico pensando no Josué dizendo assim: Deus, como é que vai ser daqui para frente se o Moisés já não está mais conosco? Eu vim aqui para lhe dizer que nessa nova fase o tempo do Moisés passou. Se foi você que Deus escolheu, se foi você que Deus levantou, então, meu irmão, sacode a poeira, porque a promessa que Deus lhe fez está de pé. Você vai viver essa nova fase. Só que a nova fase nem sempre vai ser tranquila. Às vezes, para vivermos o novo de Deus, é necessário passarmos por aquilo que nós chamamos da zona de expulsão. Enquanto Moisés está, o Josué não se desperta. Enquanto Moisés está vivo, o Josué não toma posição, até porque para ele poder tomar posição, o Moisés tem que sair. Pastor, o que o senhor está dizendo? Tu está clamando algo para Deus, está pedindo algo a Deus, e talvez não está entendendo o que está acontecendo. Talvez para viver o novo vai ter que tirar o velho. Talvez para provar do novo você vai ter que entender isso. Eu tenho um amigo, um irmão que estuda conosco no seminário, nós damos aula para ele, e ele disse que Deus sempre falando com ele que ia dar um carro novo, que ia preparar. E ele e a esposa na fé, e ele dizendo assim: eu não estou muito animado para entrar numa dívida, fazer alguma coisa nova, eu não quero não. Ele tinha um ninho acho que 90, alguma coisa, ou 2000. E ele disse assim: eu estou muito bem com meu ninho me leva, meu ninho me traz, a esposa trabalha também. E ela disse assim: pois eu estou guardando o dinheirinho para Deus dar um carro novo. E ele disse assim: eu não estou animado não. Aí ele saiu do seminário, aí ele pegou a esposa em casa e disse: vamos almoçar lá, acho que o irmão dele, eu não lembro bem. E quando foi passar no cruzamento, um carro veio e pegou ele cheio, mas não machucou ninguém. Pegou na coluna da porta, ele achou que o rapaz ia fugir, o rapaz parou mais à frente, desceu e disse para ele: fica tranquilo, viu? O meu seguro vou acionar, não vai ter prejuízo. Aí o pessoal do seguro entrou em contato com ele, mandou o carro para a oficina. Ele disse assim: rapaz, você não sabe como pegou a coluna do carro, o pessoal da oficina deu PT. Vão me pagar 100% e agora vou ter que ir atrás de um carro novo. Aí ele disse que a esposa dele disse assim: tá vendo? Eu já estava com um dinheirinho guardado. Mas qualquer que o senhor quer dizer, talvez as coisas parecem que saíram do trilho. Josué está olhando e está dizendo: Moisés morreu, o povo está chorando. Mas aí o Josué para e espera aí. Não importa o ambiente, Deus fala. Não importa a situação, Deus fala. E aí o verso diz: e falou o Senhor a Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Sabe o que Deus está me dizendo? O mesmo Deus que agiu lá vai agir agora. O mesmo Deus que cuidou lá vai cuidar agora. Mas a mudança é de fase, nem sempre é tranquilo. Eu preciso pensar com você uma segunda verdade à luz desse texto. E qual é a segunda verdade? Na nova fase, nós precisamos nos desprender do passado. O verso 1, na parte A, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Eu disse que o Moisés já não está mais, mas entre o Moisés não está e ele está preso a Moisés, é uma situação. Como assim? Irmãos, na nova fase, o povo precisava desprender do passado, no caso do texto Moisés, e olhar para o novo que Deus tinha. Mas qual era o problema?
Quer ver? Quando você olha esse texto, à luz de Deuteronômio 34, verso 8, o texto diz assim: e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés haviam passado. Escute, o tempo do luto já havia passado, mas o povo ainda estava lá chorando. Ninguém vai enganar se Moisés ainda estivesse aqui. Ah, se a gente ainda tivesse Moisés. Aí Deus precisa chegar e dizer assim: Josué, Moisés, sabe o que Deus vai dizer, meu filho? Passou. É hora de se desprender, é hora de viver um novo. Queridos, nós precisamos entender isso. Embora o luto estivesse passado, o povo ainda estava lá. Ah, é porque antes, é porque antigamente. Deixa eu te dizer uma coisa: é tempo de se levantar, é tempo de se erguer. Pensando sobre o passado, você sabia que o passado ele tem o poder de paralisar o nosso presente e desconstruir o nosso futuro? Como assim? Eu não fiz nada hoje porque eu estou preso lá atrás. Se eu não fiz nada hoje, eu vou colher o que amanhã? Nada. Passado paralisa o teu presente e desconstrói o teu futuro. Queridos, recordar é viver. Ficar preso ao passado é morrer a cada dia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: excesso de passado pode virar depressão. Excesso de presente vira estresse. Excesso de futuro vira ansiedade. E você diz assim: pastor, eu faço o que então? Faz o que Jesus ensinou. Viva cada dia. Basta cada dia o seu mal. Aí Jesus disse: com todo o seu cuidado, você não consegue acrescentar um fio de cabelo à cabeça, ou um corpo à estatura. Mas aí Jesus diz: olha para a natureza, os pássaros não semeiam, não plantam, não ajudam em celeiro, todavia o Senhor cuida de cada um deles. Aí ele diz: porventura tem um pássaro menos valor do que você. Sabe o que ele está dizendo? Se eu cuido dos pássaros, vou cuidar da tua casa. Se eu cuido dos pássaros, vou cuidar da tua família. Se eu cuido dos pássaros, vou cuidar dos teus. É o Deus que cuida de você. Mas o problema nosso, irmãos, com o passado, é que nós precisamos aprender a distinguir a diferença entre ter âncora e ter raiz. Queridos, a âncora é um objeto que serve para fixar os navios, as embarcações, para que este não vá deriva. A âncora da firmeza, a âncora da estabilidade, a âncora dá uma aparente segurança. Mas qual é o problema da âncora? Ela fixa um ponto e nada mais. Qual a diferença da raiz? A raiz também te dá firmeza, a raiz também te dá segurança, a raiz também te dá estabilidade, mas a raiz te alimenta, a raiz te faz crescer. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu não estou dizendo para você abrir mão de princípios que aprendeu. Eu não estou dizendo para você abrir mão daquilo que te ensinaram. Eu estou dizendo que em vez de você ficar preso, você vai dizer assim: eu tenho raiz. Não é qualquer vento que vai me derrubar, não é qualquer vale que vai me arrastar. Eu tenho raiz, mas eu continuo crescendo. Eu continuo crescendo. Você lembra da letra do hino que diz: só quem tem raiz suporta o que eu suportei? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O profeta Jeremias diz que bendito é o varão que confia no Senhor, porque é como árvore plantada. Aí ele disse: o que duvida é como arbusto. Arbusto não tem raiz, é seco, mas a árvore plantada junto ao ribeiro de água, ele está dizendo, ele não deixa de dar frutos. Querido, deixa eu dizer, o texto diz: a sua folha é sempre verde. Sabe por quê? Não importa se
está vindo chuva, ele está plantado junto das águas. Não importa se a estação lá fora de seca, ele tem raiz junto das águas. É tempo de crescimento para o teu ministério, mas você precisa de raiz. Nós precisamos entender isso. O Senhor disse para Josué: Moisés morreu. Queridos, quando nós olhamos para essa ideia do passado se lida com ele pelo menos de duas maneiras. A primeira é esquecendo, mas ser humano nenhum tem uma tecla de LED para apagar. Tudo aquilo que nós vivemos está arquivado no nosso córtex cerebral, seja as experiências boas ou ruins. Se eu não posso apagá-lo, então como é que eu faço, pastor? Eu preciso olhar para o meu passado e olhar para o meu passado como pedagógico. Olhar para ele e entender aquilo que eu aprendi, eu vou guardar no meu coração. E quando você estuda a história de Josué, você percebe uma coisa. O texto diz lá atrás, lá em Deuteronômio, diz que o Josué era moço, mas estava aprendendo com Moisés. Moisés subia ao monte para falar com Deus, a nuvem da glória ocultava Moisés, o Josué ficava aqui embaixo. Eu fico imaginando Josué dizendo assim: eita, quando chegar a minha vez, eu não vejo a hora. Eu vim aqui para dizer, nessa nova fase, Deus está dizendo: é o teu tempo, é o teu momento, está chegando a hora de viver o novo. Então aprenda com o passado, use ele como pedagógico. Aonde você errou, não erre mais. Por quê? Porque o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. E o tolo, nem vendo os outros, nem passando, ele aprende, ele é tolo. Mas esta noite, irmão, se não forem sábios, seja pelo menos inteligente. Mas olhe para o texto e aprenda uma terceira verdade sobre esta nova fase. A nova fase exige de nós posicionamento. Olha comigo o verso de número 2. Moisés, meu servo, é morto, ou seja, passou, vírgula. Levanta-te, pois, tu e todo este povo, e passa este Jordão. Irmão, olha que interessante. O que Deus está exigindo de Josué neste momento é um posicionamento. Quando ele diz Moisés, meu servo, morreu, ele está dizendo, querido, o tempo de Moisés passou. Moisés, no texto, aplicando a nossa reflexão, é a fase anterior. Deus está dizendo, a nova fase está chegando, mas precisa de você posicionamento. Qual é o nosso problema? Nós queremos viver o novo de Deus, mas não queremos nos posicionar. Queremos viver o novo de Deus, mas não queremos tomar posicionamento. A expressão levantar quer dizer erguer-se, pôr-se ao alto, pôr-se na posição, despertar. Eu não sei o que Deus quer de você, se é que você se desperte, se é que você assuma aquilo que Ele já se entregou, mas para viver a nova fase precisa de posicionamento. Mesmas atitudes, mesmos resultados, atitudes diferentes, resultados diferentes. Se posiciona para você ver o que Deus vai fazer no meio da tua casa, o que Deus vai fazer no meio da tua família. Às vezes tudo que Deus quer de nós é um posicionamento. E o que me chama a atenção é que quando Deus fala com Josué, Ele diz assim: levanta-te, pois, tu e todo este povo. Na minha tradução aqui, o tu vem na frente. Por quê? Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Todos nós que de alguma forma exercemos liderança, diz assim, mas espera aí, pastor, eu não lidero nada na igreja, talvez aqui não, mas dentro da tua casa tem alguém olhando e se espelhando em você. E se você sentar, quem está atrás de você, deita. Se você deitar, quem está atrás de você, morre.
E quer que eu lhe prove na prática? Pensa naquele dia que você diz assim: hoje eu não vou para o culto não. Tem alguém dentro de casa que diz assim: a mãe não vai não? Ah, então também não vamos não. Então também não vou não. Pensa você naquele culto que você disse: eu não vou não. Aí o esposo disse assim: ah, você não vai não. Por que você não vai? Eu não estou muito legal hoje. Então eu também não vou não. Vou ficar com você. Fica uma semana sem vir para a igreja. Ninguém vem na igreja. Fica um mês sem vir na igreja. Ninguém vem na igreja. Porque você sentou. E se você sentar, quem está atrás de você deita. E talvez está dizendo assim: pastor, o que é isso que o senhor está dizendo? Quer que você tive a experiência de dar aula para um moço, para um moço, que ele chegou, ele tinha acabado de voltar para o evangelho, não fazia um ano. E ele disse assim: pastor, eu fui criado na igreja. Casei na igreja. O meu filho tinha 3 aninhos quando eu estava na igreja. E de repente eu e a minha esposa, por questões pequenas, sabe aquelas coisas que acontecem na igreja, que às vezes a gente fica meio triste. Ele disse assim: eu parei de ir. E quando eu parei de ir, a minha esposa parou. E por consequência, a minha esposa não ia. Meu filho era pequeno também, não foi mais. Só que agora eu voltei, pastor. 15 anos se passaram. E agora meu filho está formado em filosofia. Chegou para mim e disse assim: pai, o senhor quer ir para a igreja com a mãe? Eu respeito, mas eu preciso dizer para o senhor que eu não creio no Deus que você serve. Aliás, pai, eu sou ateu, o senhor sabe, eu me formei em filosofia, eu não creio mais na existência de Deus. Esse homem chegou para mim e disse assim: pastor, maldita a hora que eu parei de ir na igreja. Sabe o que eu vim aqui para lhe dizer? A nova fase tem problemas? Tem. A nova fase tem dificuldade? Tem. Mas Deus está dizendo para você: Josué, se levanta. Se levanta, Josué, porque eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Eu vim aqui na qualidade de profeta da palavra para lhe dizer: a nova fase pode ter gigante, mas Deus é contigo. Pode ter muralha, mas Deus é contigo. Pode ter adversidade, mas Deus é contigo. Se levante, porque você vai dizer como Josué disse lá em Josué 24: eu não sei quanto a vocês, todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E acredite, irmão, não tem nada melhor do que poder entrar na casa do Senhor e ter a nossa família conosco. Mas eu quero ser profeta da palavra e dizer: a tua casa, a salvação vai chegar lá. Transformação vai chegar lá. Eu olho para esse texto e à luz daquilo que eu estou pregando sobre uma nova fase, eu quero pensar com os irmãos uma quarta verdade. A nova fase exige ação. Não confunda posicionamento com ação. Primeiro Deus pede para Josué se levantar. Deus não vai trabalhar com alguém que está prostrado. Deus não vai trabalhar com alguém que entregou os pontos, com alguém que não está crendo, não. Quando a gente olha a chamada do Moisés, se você voltar lá para o êxodo, a Bíblia diz que quando Moisés ele vê a sarça ardendo, e o que chama a atenção é que a sarça não se consome. Quando ele se aproxima, Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Deus começa a falar com ele, e o Moisés está dizendo assim: como é que vai ser isso? E a resposta de Deus para Moisés é assim: eu serei contigo. Agora com Josué não é diferente. Mas observe uma coisa: na nova fase exige de nós ação. Olha o verso de número 4, estou só fazendo exposição do texto. O texto diz: todo lugar que pisar a planta do vosso escute,
Quem fez a promessa? Está comigo aqui? Quem fez a promessa? Não, eu sei que você não jantou ainda, vai jantar quando chegar em casa. Esse irmão do lado, quem sabe vai te convidar para comer uma pizza, hein? Então se você falar mais forte agora, quem sabe ele não sente no coração. Então eu vou perguntar, quem fez a promessa, tá bom? Quem fez a promessa? Eu. Quem tem que pisar? Deus está falando para quem pisar. Quem fez a promessa? Quem tem que pisar? A ação depende de quem? De Deus ou sua? Aí que tá. A nova fase a gente não entende. Então a gente quer viver a nova fase e aí pendura a rede e fica balançando. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Aí olha para a esposa assim, parece um suco de laranja. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aí Deus fala assim, vai pisar não, doutor? Vai pisar não? Estou esperando Deus cumprir a promessa. Vai pisar não? Levanta, posicionamento. Pisar tem a ver com ação. É tolice nossa fazer as coisas do mesmo jeito, esperar que algo diferente aconteça. Eu não estou falando de algo meritório, é graça. Mas queridos, se tem uma coisa que nós precisamos entender, que quando a igreja se posiciona, Deus trabalha em seu favor. Eu gosto de uma frase de um puritano, me foge o nome dele agora, mas quando ele faz referência a Atos 12, ele diz assim, foi Deus que mandou o anjo para soltar Pedro, mas aí ele diz assim, mas foi a oração que mandou buscar o anjo. Deus que mandou o anjo para libertar o preso, mas a oração mandou buscar. Como é que é esse negócio? Enquanto Pedro está preso, a igreja se posiciona, Deus solta Pedro, Deus solta Pedro, Deus solta Pedro, Deus solta Pedro. Deixa eu dizer uma coisa, enquanto você se posiciona, Deus está liberando sobre a tua vida. Chegou a hora de se posicionar e agir. Vai para cima, porque Deus é contigo. Às vezes a gente não entende, não é, irmão? Tem algumas coisas que você diz, mas pastor, como é que eu vou agir? Escute, irmão. Eu, quando casei com a minha esposa, eu casei já debaixo de uma promessa eterna, que Deus ia nos dar um lugar que fosse nosso. Deus ia nos tirar do aluguel. E aí nós começamos a orar, eu e ela, orando, Deus, tira a gente do aluguel, prepara um lugar para nós. Aí Deus começou a falar, aí a gente começou a guardar as coisas em caixas. Deus falou que vai arrancar a gente daqui. Começamos a encaixotar tudo. O povo da família em casa dizia assim, vocês vão mudar? Eu disse assim, vamos sim, para onde? Disse, não, só não sei ainda. E a gente começou a encaixotar, irmão. Aí a fé estava vindo. Mas aí o tempo foi passando. E o mais duro é que a gente ia precisando das coisas. Aí eu ia lá, abria a caixa, usava, depois que usava, lavava, secava, colocava a caixa de novo. E o tempo foi passando. Quando eu estava desfalecendo, Deus usava alguém e disse assim, irmão, Deus me mostra uma chave na sua mão. Aí Deus falou que eu vejo uma mudança. E eles vão para pregar nas igrejas. E Deus disse assim, vejo uma mudança. Quando o coração estava mais apertado, eu disse, Deus, cadê a promessa? Aí Deus falou um pastor, disse assim, pastor Anjos, eu vejo, estou dentro de um caminhão de mudança. Eu disse, Jesus, eu já estou até no caminhão, mas não chega. Aí escute, o dono da imobiliária foi lá, dono da casa foi para a imobiliária lá e pediu a casa. Eu disse, Jesus, e agora a gente vai para onde? Para onde é que a gente vai? Aí eu falei para a moça, mas dá um tempo para nós. Ela disse assim, ó, o dono da casa, ele está com um processo na justiça
que está previsto para liberar os 2 meses. Se sair esse processo dele, ele quer a casa no outro dia. Mas enquanto isso, ele pode ficar. Então tá bom. Aí a gente foi orar, disse assim: Jesus, segura o processo dele. Aí Deus fala para minha esposa e diz assim: ó, não é para procurar, é só para me louvar. Esse Jesus é um homem que é casa, é só para me louvar. E crente às vezes é meio doido, não é? Aí a gente começou a fazer uma campanha de louvor e oração em casa. Na época eu não tinha Rana, era só o Lucas e a Rebeca. Aí era assim: vamos, cada um escolhe um menino. Podia ser da harpa, podia ser. Cada um escolhe um menino. O hino do Lucas, o Lucas escolhia cantar. Depois que terminava o hino, a gente jogava o dia e orava nas taxas. Aí foi passando. Era novembro quando isso aconteceu. Dezembro. Chegou o dia 31 de dezembro. Eu estava triste, chateado. Eu disse: Deus, vai virar o ano, o homem vai vir da casa. E para onde eu vou? E eu fiz uma oração naquele dia, na nossa campanha de louvor e adoração. Eu disse: Deus, eu não quero sair mais para pregar, porque eu prego sobre o milagre. Eu vi um milagre. Se for para me pregar só a ética, eu amo a ética, irmão. Mas eu disse: Deus, porque tem gente que não crê mais no sobrenatural de Deus. Ele prega na Bíblia só os princípios morais e éticos. Eu disse: Deus, eu gosto de pregar princípios morais e éticos, mas eu gosto de pregar que o Senhor faz, que o Senhor pode, que o Senhor realiza. E eu disse: Deus, eu estou triste, eu não sei o que fazer. Se for, então deixa eu no cantinho do lado do meu pastor. Na época eu disse: deixa eu do lado dele, eu não vou fazer mais nada, não, deixa eu quietinho. Eu estava triste, não tem aquele dia que a gente está batido. Aí terminamos a oração. Quando terminamos a oração, em cima das caixas, meu telefone tocou. Quando meu telefone tocou, alguém do outro lado disse assim: rapaz, pastor, tudo bem? Desculpa, o senhor não lembra de mim, mas o senhor já pregou na minha igreja. Eu disse: amém. Nesta madrugada, meu Deus me visitou e manda dizer para ti o Senhor: este ano é o ano do teu milagre. E diz Deus para ti: quem disse que é para parar de pregar, é para continuar pregando e dizendo o que eu faço, dizendo que eu realizo o que eu posso. O coração se alegrou. Entrou janeiro, nada. Eu disse: Deus. Aí vem fevereiro. Eu estou descendo do monte. Encontrei com alguém lá no monte. Eu disse: pastor, se o senhor for orar, me ajuda em oração. Me apresenta lá, porque eu tenho um apartamento que eu estou querendo vender. O senhor me ajuda em oração? Tá bom, ajuda. Só que eu sou apartamento. Aí está o lugar, eu disse: eu estou para mudar, eu posso dar uma olhada lá? Disse: pode. Eu estou falando do Josué. Às vezes precisa de uma ação. Aí eu fui ver o apartamento com a minha esposa, tinha alguém morando, um inquilino. Eu só permitiu a gente entrar, olhamos, era próximo de onde a gente morava. Aí eu disse para a pessoa: eu vou no banco para ver quanto é que o banco me empresta. Aí fui no banco, a minha gerente na época disse assim: seu Anjo, o senhor quer empréstimo imobiliário, o senhor tem movimento da conta. Há 18 anos, irmãos, eu e a minha casa, eu deixei a minha carreira secular para atender o chamado de Deus. E eu sempre digo: só faça isso se Deus te chamou, não se aventure não, porque tem que ser chamado por Deus. Porque mesmo chamado por Deus, Deus às vezes nos prova ali, não. E aí eu cheguei e eu disse para minha esposa assim, eu disse: filha, ó, eu vou falar um negócio lá para a pessoa. Ela disse: certo. Eu disse: não, eu vou falar para ela assim, que eu gostei do apartamento. E vou dizer assim, que eu compro, mas direto com ela. Pagando todo mês. Ele ia fazer uma proposta, um valor menor do que um aluguel que eu pagava na época. A minha esposa disse assim: mas você é doido? Eu disse assim: eu vou fazer. Cheguei lá, pessoa, né? Eu falei: escuta, eu vi lá o apartamento, gostei, fui no banco. O banco não me deu nada não. Mas deu uma proposta, não se ofenda não fica triste não. Eu compraria o seu apartamento, mas se fosse direto com você, me dando todo mês tanto.
para mim e disse assim: gostei. Você não deu glória porque nada se voltou para mim. Gostei. Eu só vou falar para o meu filho. Tinha um filho que morava no outro estado. Meu filho tinha me visto uma única vez, não era cristão. Ele ligou para o filho disse assim: se for para o pastor antes, pode fazer. Para resumir a história do testemunho por causa do horário, no dia 18 de fevereiro, a pessoa chegou e colocou a chave na minha mão e disse assim: olha, teve gente que queria pagar a vista, teve gente que queria pagar de muitas formas. Deus mandou fazer para você. Quando essa pessoa colocou a chave na minha mão, eu lembrei de um sonho que há anos atrás eu tinha me dado. Eu tinha tido um sonho que Deus falava comigo, dizendo assim: eu sou o teu contrato social. Sou eu que sou o teu contrato social. Deixa eu te dizer uma coisa: a nova fase vai ter gigante, mas Deus é contigo. A nova fase vai ter dificuldade, mas Deus é contigo. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: que nessa nova fase você vai precisar ter esforço e força de vontade. Quando você olha o verso 5 e 6, você vê Deus dizendo assim: olha, ninguém poderá te resistir. Então, assim como eu fico, Moisés, você é contigo, mas tem um negócio: esforce-te e tem bom ânimo. Vai ser fácil não. Agora, se você desistir pela primeira garrafeira que fizerem para você não vai viver o propósito. Se você querer parar de congregar porque não cantar o hino que você escolheu, irmão, desculpa, você não vai entrar na terra. Se cantar o hino que você escolheu ou não cantar, o problema é deles. Você vai adorar do mesmo jeito, você vai glorificar do mesmo jeito. Sexta verdade nessa nova fase: ela precisa ser regida pela palavra. Ei, chega de, na minha opinião, chega o que eu acho. Não, Deus está dizendo para o Josué: Josué, não te apartes da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, porque só assim prosperará e serás bem sucedido. Sabe o que Deus está dizendo? Meu filho, você quer vencer antes pela palavra? Quer ter um casamento abençoado? Leva a palavra para a tua casa. Quer criar os seus filhos no caminho do Senhor? Viva pela palavra. Sabe por quê, irmão? A gente vive numa era de doutores de si mesmo. Porque eu vi o fulano da internet, o fulano falou. É porque o ciclano da internet disse que não é para dizimar. É porque o Beltrano da internet disse que não tem nada a ver. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Não é o que eu penso, é o que a palavra diz. Mas deixa eu te dizer, diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para me encerrar, porque as horas foram. Sétima e última verdade sobre essa nova fase. Essa nova fase faz parte de uma promessa. O que você está vivendo hoje faz parte de uma promessa. O que você está enfrentando hoje faz parte de uma promessa. Verso 9, olha o que o texto diz: não te mandei eu. Quem foi que mandou, irmãos? Quem? Foi Deus que falou. O Josué está indo por enxerido? Não. Josué está indo porque quer? Não. Quem está falando é Deus. Então essa nova fase faz parte de uma promessa. Promessa que existia antes do Josué existir. Olha quando Deus chama Abraão. Deus fala para Abraão: o teu povo vai ser peregrino numa terra. Eles vão ficar escravos durante um tempo. Depois eu vou tirar eles de lá e vou cumprir a promessa que eu te fiz. Aí eu fico imaginando Josué dizendo assim: Senhor, não foi na época do Abraão, não foi na época do José, não foi na época do Moisés, é na minha época. E Deus está dizendo assim: é, meu filho, não te mandei eu. Quem falou se responsabiliza. Quem falou,
garante. Quem falou está no controle da situação. Quando Deus termina de falar com Josué, sabe o que ele faz? Levanta, consagra o povo, separa o povo e diz assim: gente, se prepare, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. Eu quero encerrar a minha participação pensando com você algo. A nova fase traz consigo desafios. A nova fase traz consigo aparentes perigos. A terra é gigante? A terra tem muralha? Tem. Mas o mesmo Deus que te chamou para viver a nova fase vai te dar estratégia para conquistar a nova terra. Tem momento que ele vai mandar o povo girar, andar em volta da muralha, e a muralha cai. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai ajudar, mas essa nova fase, ela chegou, e o nome de Deus vai ser glorificado. Você cresce. A permissão do pastor, eu queria que vocês colocassem de pé e eu encerro com uma oração. E a minha oração neste momento não é para que Deus tire o que a nova fase está te trazendo. Ei, ó, a minha oração agora não é para que Deus mude o ambiente que você está vivendo, porque o ambiente está atrelado à nova fase. Se o Moisés não tivesse partido, o Josué não ia entender que é o tempo dele começar a viver essa nova fase. Então o ambiente que você vive hoje está ligado à nova fase. Mas entenda uma coisa: o mesmo Deus que cuidou lá atrás vai cuidar agora. O mesmo Deus que proveu lá vai prover agora. Então, pastor, por que dessa oração? Essa oração é só para você ser forte e corajoso. Por quê? Porque quem era para desistir já ficou lá no deserto. Aqui para frente é só quem vai entrar na terra. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus esteja comigo, Pai. Eu quero unir a minha fé com a fé da tua igreja. Ó Deus, nós nos colocamos de pé em sinal de posicionamento. Deus, a tua palavra ela foi pregada e ela não volta mais. Meu Deus, eu não sei, Pai, o ambiente, Pai, que os teus filhos estão inseridos, mas à luz da tua palavra nós entendemos que nós vivemos uma nova fase. Dê a eles força, dê a eles coragem para continuar, Deus. Oh Deus, renova as forças nesta noite. Traga sobre a tua igreja o despertar, e individualmente cada um entenda aonde pisar, como pisar e qual a hora de pisar para viver essa nova fase. Deus, fortalece-nos, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Antes de entregar o microfone aqui de direito, eu preciso lhe fazer uma pergunta nesta noite. Talvez você entrou aqui e talvez ficou afastado por um tempo, ou talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero dizer que essa é a noite oportuna, e o Senhor está me chamando para viver essa nova fase. Mas essa nova fase, como eu falei, exige de nós o quê? Posicionamento e atitude. Porque sem posicionamento e sem atitude a gente não vive o novo. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Eu fazia um curso de especialização numa igreja batista, no seminário. E na época só tinha assembleando lá, só batista. E aí os irmãos, um assembleando entre nós, né? Eles gostavam de brincar, um pentecostal do nosso meio.
E alguém sentou ao meu lado, você vai entender por que eu estou te falando isso. Alguém sentou ao meu lado e disse assim: escuta, eu até os meus 18 anos fui da Assembleia. Eu disse: é? Interessante. E ele disse assim: eu era do Nordeste, líder de jovens, a minha esposa regente, casamos e a minha empresa me transferiu para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, procurei uma igreja para congregar. Escute, procurei uma igreja para congregar. Entrei em uma, não fui bem recebido, fui na outra, e aí comecei a trabalhar muito, parei de ir. Sua filhinha nasceu e ele não congregava. Começou as amizades, todo final de semana casa na praia de um, passeios, isso, aquilo. E ele me contando, sentado no seminário ao lado dele. E ele disse assim: até o dia em que eu estava numa casa de praia, e eu já estava bebendo, eu já estava bem longe. E aí eu olhei para minha filhinha de 5 anos, e eu vi a minha filhinha dançando na época, talvez você vai lembrar, uma música que chamava Na Boquinha da Garrafa. Quando ele olhou e viu a filha dele de 5 anos dançando na boquinha da garrafa lá em Macaíba, ele disse: não é isso que eu quero para minha filha. Ele olhou para a esposa e disse assim: a partir de hoje a gente procura uma igreja e volta para Jesus. Ele disse assim: eu procurei a igreja batista e estou aqui até hoje. Eu contei isso para você só para dizer, porque eu senti, não está inventando não, isso aqui é delírio. Tem alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Aleluia! Alguém que talvez tenha que entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? É o sinal da sua mão. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu quero dizer que é o tempo de uma nova fase. Não tem? Que Deus então lhe dê uma nova oportunidade. Mas sabe de uma coisa: nova fase só existe com Deus à frente. Porque o primeiro verso que eu li diz assim: e disse o Senhor a Josué, porque o Senhor vem primeiro. Se Deus não fala com Josué, Josué não vive a nova fase. E se Deus não estiver na tua vida, você não vive uma nova fase. Que Deus em Cristo te abençoe e que você desfrute dessa nova